Estamos. Quer começar? A Deise vai começar a gravação? Nós vamos... aos sábados, nós fazemos leituras do Srimad Bhagavatam, tá? Que é uma escritura destinada àqueles que já assimilaram o princípio, né? Assimilaram a ideia de Deus, inicialmente, como um princípio válido, consistente e formalmente advogável, ou seja, um ser de natureza teísta. Os seres de natureza teísta, ou aqueles que têm uma inclinação favorável à existência de Deus, como uma forma, como um ser pessoal, individual, com características pessoais, esses são chamados de suras. Suras. Tá? Por exemplo, o Sol, em sânscrito, é chamado de Surya. Não sei se vocês já ouviram falar no Surya Namaskar, no método de yoga conhecido como Surya Namaskar. Tá? Então, Surya significa sol, ou seja, que produz luz. E suras significa aqueles que estão imersos em conhecimento, são iluminados, são divinos, são semelhantes a Deus. Então, suras significa aqueles que são partidários de Deus, ou benevolentes para com Deus, compassivos para com Deus, ligados a Deus, amorosos com o Supremo. Eles são chamados de suras. Tá? E tem os asuras. Os asuras são aqueles que são aversivos à ideia de Deus. São aqueles que são à parte de Deus. São aqueles que negligenciam a pessoa suprema. São aqueles que não se interessam. São aqueles que são mais hiperfocados em si próprios, na própria estrutura pessoal, nos seus desejos individuais, e são separatistas, no sentido de que eles levam uma vida como se não houvesse Deus. Tá? Eles são chamados asuras. Na linguagem aqui, a gente viu lá na Bhagavad Gita que a pessoa ocidental, na hora de fazer a tradução ou a transferência, ou a acomodação dessa palavra sura e asura do sânscrito para o português ou para o inglês, para as línguas ocidentais, ele vai então traduzir de o asura para demônio. Tá? Então, assim, vocês vão ver muitos livros que têm essa referência aos demônios e os devas, tá? Então, assim, nós já fizemos algumas contextualizações e ainda vou continuar fazendo isso por algumas vezes, até que fique bem caracterizado, que essa não é a nossa visão, a nossa interpretação, nosso conceito acerca de asura. Existem asuras que se comportam como suras, ou seja, como devas, tá? Como, por exemplo, tem pessoas que vão dizer que não acreditam em Deus, que não têm relação com nenhuma ligação religiosa, mas que são pessoas altruístas, que se preocupam com os animais, que procuram ser pessoas honestas, enfim, que são benevolentes com os seus parentes e que têm encantamento com a natureza. Eventualmente, você pode também encontrar pessoas assim. Não é que todas as pessoas que dizem que são benevolentes com o mundo são, de fato. Nem tudo que reluz é ouro. Não é que todos aqueles que negam, ou pelo menos professam a não existência de Deus, é que vão ter um comportamento altruísta humanitarista. Também não é assim, não. Tá? Agora, tem também aqueles que professam a ideia de Deus, que dizem, sim, há Deus, sim, sou dedicado a Deus, porém tem um comportamento prático como se não houvesse o Supremo. Então, ele trapaceia, ele engana, ele se comporta de maneira imoral, explora os demais. E essa pessoa que, apesar de dizer ser um ser temente ou ligado ao Supremo, tem comportamentos assúricos. Então, existem aqueles que são ateístas filosóficos, porém são teístas psicológicos. Ou seja, eles filosoficamente vão dizer que não há Deus, mas terão um comportamento humano como se houvesse o Supremo. Eles são
ateístas filosóficos, porém são teístas psicológicos, ou seja, o humanitarismo, o comportamento dármico, de honestidade, de dedicação à humanidade, é espiritualidade. Isso significa que é um ser, de fato, sura, ou seja, divino, em termos propriamente ditos. Tá? E o comportamento amoral, ofensivo e violento com a humanidade ao redor, identifica um ser assura, tá? Ou o contrário ao Supremo. Muito embora essa pessoa possa eventualmente professar ser um ser divino, o comportamento demonstrará que, na verdade, esse ser é um ser à parte do Supremo, tá? Então, as escrituras védicas, elas são divididas em 3 fases. A fase inicial é para aqueles que não têm uma definição muito clara, são aqueles que não sabem exatamente qual é a posição em que eles estão. Essa fase inicial chama-se Kanishta, ou é a fase neófita. É aquela fase em que a pessoa não tem consciência do sentido objetivo da existência e, portanto, ela está, vamos dizer assim, à deriva, né? Então, ela vai para cá e vai para lá sem saber exatamente para onde está indo, ok? Então, esse é chamado o neófito, ou o kanishta. Então, esses que estão nessa fase embrionária, eventualmente são atraídos por algum tipo de paradigma que vai, então, expressar a ideia de Deus ou vai dar uma explicação acerca do sentido de realidade, tá? E dentre aqueles que são dessa natureza, ou que têm uma inclinação favorável ao cultivo do conhecimento espiritual, algumas delas, muito afortunadas, acabam deparando-se com os conhecimentos védicos devido ao cultivo de atividades piedosas em suas vidas passadas ou nessa vida atual. Eles acabam deparando-se ou encontrando-se com o mestre espiritual ou aqueles que têm ciência da consciência divina e podem transmitir conhecimentos para que essas pessoas possam, então, assimilando esses conhecimentos, transcender da fase neófita para a fase intermediária, ou seja, eles passam de fase do ponto de vista do jogo, do processo, que é assimilação de conhecimento transcendente e que nós chamamos de evolução. Tá? Então, nessa primeira etapa inicial, o jogador ou aprendiz, ele então absorve muito bem o conceito da ideia do princípio, que é a probabilidade possível da pessoa suprema ou a suprema personalidade de Deus. Então, uma vez que esse ser está muito bem estabelecido nesse contexto, então ele já pode ser transferido ou migrado para a próxima fase, que é a fase em que esse ser passa a dialogar com essa pessoa suprema, parafrasear com essa pessoa suprema, negociar os assuntos das questões fundamentais diretamente com o Criador do mundo, né, dos mundos, o idealizador do fenômeno chamado universo ou universos, a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Então, nesse ponto, o ser também tem direito a fazer perguntas fundamentais diretamente à suprema personalidade de Deus. Por quê? Porque entre amigos não há segredos, tá? Então, os sábios são aqueles que podem fazer diretamente diálogos com o Supremo para o benefício daqueles que ainda não têm esse acesso, essa dimensão. Então, os sábios vão ao Supremo, dialogam com ele as questões fundamentais, recebem, então, as informações estruturais e repassam isso para a população, ensinando-as como comportarem-se diante do processo que é a epopeia do ato de existir, ou seja, a vida propriamente dita, como se comportar, como agir, como proceder, de maneira que aquilo produza um efeito benéfico, em última instância, para esse ser, para que esse ser alcance o fim do ato de existir, que é transcender a ilusão chamada o samsara, que é o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, e finalmente possa, então, ascender aos céus, de onde ela jamais retornará a renascer nos ciclos de carbono novamente. Ok? Então, basicamente, esse é o processo no qual é estruturado, tá, todo o sistema chástrico ou o sistema de orientações ou informações, o que nós chamamos de escrituras sagradas, são um método didático
de emancipação do ser da sua fase embrionária até a sua fase ascendente, que é quando a alma finalmente liberta-se do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, ok? Então, o Srimad Bhagavatam, ele é destinado ao ser, né, que está transitando da fase de ignorância existencial para a fase de compreensão da própria existência, ou seja, para a fase de consciência da sua própria existência. Isso chama-se autorrealização, tá bem? Mais um detalhe a respeito dessa escritura é que não há perguntas fundamentais metafísicas que o ser humano possa fazer que essa escritura, ou Srimad Bhagavatam, não esteja predisposta a oferecer uma resposta apropriada, porque a prerrogativa dessa escritura é que ela está lidando com seres humanos numa fase de evolução já adiantada. Então, os temas tratados aí são equivalentes a seres humanos mais ou menos amadurecidos. Portanto, é uma escritura destinada aos sábios. Nós estamos entrando num campo bem aí, vamos dizer assim, né, complexo, porém, com, sabe, assim, a guia de uma pessoa autorizada que conhece o caminho a ser feito nesse campo. Então, os aprendizes podem transitar, assimilar, aprender, evoluir, ascender, liberar-se e, finalmente, dar folga para Deus, porque, afinal de contas, nós damos muito trabalho enquanto nós estamos na ignorância. Essa é a dura verdade, sabia? Né? A dura verdade é que nós damos muito trabalho para Deus. Até eu estava pensando ontem, eu falei, ele é muito... Tá certo, se eu fosse Deus, eu faria a mesma coisa. Faz todo sentido essa preocupação, esse desejo dele que nós evoluamos. Porque se nós evoluirmos, nós também vamos deixar de dar problemas práticos ao Supremo. Então, é prático que nós evoluamos, né? Porque a gente evolua. Porque, na medida, cada alma que evolui, é uma alma a menos que dá trabalho e preocupação ao Supremo, estruturalmente falando. O problema é que, devido ao fato de impulso de amor, almas saem dele o tempo todo, a todo momento. É como o Sol. O Sol, ele não pode tomar decisão, não quero mais iluminar, cansei, estou cansado, todo mundo tem direito de uma pausa, um repouso, vou apagar as luzes aqui, sabe, me esqueçam, me errem. O Sol não pode fazer isso. A todo momento ele está expandindo luz. Ele não tem a autonomia de dizer, não quero mais. Não pode. Ele não consegue fazer isso. Nós até conseguimos, mas ele não pode. Semelhantemente, o Supremo também tem essa fase, vamos dizer assim, impossível para ele. Tá? Todos têm seus limites. E o limite do Senhor Supremo é impedir o ato de amor. Impedir-se a si próprio de sentir amor é algo do qual ele não tem experiência. Infelizmente, ele não tem essa dimensão de experiência. Ele não consegue, em nenhum momento das suas ações, agir sem amor. Ele está sempre sendo fundamentado em amor, está sempre sendo impulsionado por amor, influenciado por amor. Pode-se praticamente dizer que ele é um prisioneiro do amor, um escravo absoluto do amor, uma pessoa feliz, né? Na verdade. Mas o que acontece é que, a cada momento, ele pulsa, ele respira, ele transpira, ele existe. E esse ato de simplesmente existir, automaticamente expande desse ser as centelhas divinas que são as gotas de amor, nós, né? Resultado dessa transpiração, dessa expiração, dessa inspiração divina que é baseada em amor. Então, sempre há novas almas surgindo dentro do contexto da existência. E para isso, né, é que há o fenômeno que é a incubadora para o amadurecimento dessas centelhas embrionárias para que elas floresçam e finalmente, né, deem os seus frutos de êxtase de existir, ascendendo aos céus, tá bom? Então essa é a natureza transcendente e absolutamente encantadora dessa escritura transcendental que é o Srimad Bhagavatam, ok? Muito bem, então eu vou fazer aqui agora algumas inferências, né? Nós vamos entrar aqui, o próximo capítulo chama-se, quer ver só, o próximo capítulo que nós vamos... A gente já fez a introdução, tá? Hoje eu vou fazer a leitura do prefácio, mas o próximo capítulo é a seguinte: Perguntas dos sábios para Deus.
Imagina que você está numa assembleia de sábios. Os sábios elaboram perguntas para serem feitas diretamente ao Supremo. Qual a pergunta que você faria? Vamos supor que os sábios estão recolhendo as perguntas. Olha, nós vamos aqui nos reunir diretamente com o Criador. Possivelmente, talvez você tenha algumas questões fundamentais que você gostaria de perguntar diretamente a ele. Por favor, anote no papel quais são as suas perguntas. Nós selecionaremos aquelas que são dignas de serem apresentadas diante de uma personalidade competente e vamos apresentar a sua questão diante do Senhor Supremo e veremos, então, qual é a resposta. Muito interessante, né? Então, esse capítulo do Srimad Bhagavatam, o primeiro capítulo que abre a epopeia, né, do contexto dessa escritura, chama-se Perguntas dos Sábios. Só que hoje nós vamos ficar com o preâmbulo disso daí, que é o prefácio, tá? Eu vou entoar aqui o mantra para poder, assim, recitar a escritura diretamente, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hari Om. Shanti, 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 Swaha. Om. Ofereço minhas respeitosas reverências à suprema verdade absoluta, à substância substancial divina, Vasudeva. Hare Krishna. Muito bem, nós vamos entrar aqui no prefácio. Eu já fiz um resumo geral, tá, desse contexto, mas eu vou fazer a leitura para a gente, sabe, pontuar isso daí para entrarmos no próximo capítulo semana que vem. Prefácio. Esse prefácio foi feito diretamente por Sua Divina Graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o mestre espiritual, fundador, orientador, fundador da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e também o idealista que espalhou, que popularizou o conhecimento védico nos mundos ocidentais, através dos Beatles, através do processo de cantar os santos nomes congregacionalmente nas ruas, popularizou o conceito de vegetarianismo como idealismo, compaixão pela humanidade. E isso tudo foi feito na época da Guerra Fria, né? Das ameaças de Terceira Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Então, esse senhorzinho de 70 anos de idade veio da Índia e ensinou a humanidade a cantar os santos nomes para diminuir a pressão dos idealismos de autodestruição do mundo, ensinando a paz através do Mahamantra, bem como também da alimentação ahimsa, que é a alimentação vegetariana. A partir dele, o vegetarianismo, bem como o cantar de mantras, se popularizou nos mundos ocidentais. E esse é o prefácio dado diretamente por essa personalidade auspiciosa para a humanidade. Muito bem, prefácio. É preciso que nos conscientizemos das atuais necessidades da sociedade humana. E quais são essas necessidades? A sociedade humana não se restringe mais a fronteiras geográficas de países ou comunidades específicas. Atualmente, há um contato maior do que na Idade Média, e o mundo tende para a formação de um Estado único ou uma sociedade globalizada, né? Isso ele falou na época de 1960, 70, mais ou menos, e naquela época ainda não havia o conceito de globalização, né? E agora nós temos esse conceito de, né, por exemplo, a União Europeia, aqui o Mercosul. Então, a tendência é que as comunidades se reúnam em blocos. Esses blocos, gradualmente, eles vão se unificando, e a tendência é que no futuro haja um consenso de um contrato social coletivo para formatar, assim, as relações de uma maneira mais uniforme, considerando todos os seres como uma irmandade única, né, ou uma sociedade humana, vamos dizer assim. Os ideais do comunismo espiritual
ou do socialismo espiritual, ou seja, de uma comunidade unificada, né? Segundo o Srimad Bhagavatam, baseia-se mais ou menos na unidade de toda a sociedade humana. Não só, mas inclusive na totalidade da energia dos seres vivos, o que inclui também os animais. Grandes pensadores sentem a necessidade de fazer deste socialismo espiritual uma ideologia exitosa. O Srimad Bhagavatam preencherá essa lacuna da sociedade humana. Por quê? Para estabelecer o ideal de uma causa comum. Essa escritura transcendental começa com o aforismo da filosofia do Vedanta, Janmadi Asya Yataha. No momento atual, a sociedade humana não se encontra na escuridão do esquecimento. Em todo o mundo, tem se progredido rapidamente no campo dos confortos materiais, da educação e do desenvolvimento econômico. Porém, de um modo geral, há uma irritação em parte do corpo social, o que, consequentemente, está produzindo desavenças em grande escala, mesmo por questões de menor importância. É necessário, portanto, uma orientação no sentido de que a humanidade possa unificar-se em paz, amizade e prosperidade em prol de uma causa comum. O Srimad Bhagavatam satisfará essa necessidade, pois é uma contribuição cultural para a reespiritualização de toda a sociedade humana. O Srimad Bhagavatam deve ser introduzido também nas escolas, universidades. As pessoas inteligentes devem ter acesso a essa escritura, pois o grande estudante e devoto, os grandes estudantes e devotos do Senhor Supremo recomendam-no como meio de mudar a face assúrica da sociedade. Então, aqui ele menciona Prahlada Maharaja, que é um personagem dentro da própria epopeia, né, das histórias do Bhagavatam, que no futuro a gente vai conhecer mais de perto, tá? Ele cita aqui um verso, Kaumara Acharet Pragino Dharman Bhagavata Iha Durlabhan Manusam Jamna Tat Api Adruvan Atadam. As disparidades na sociedade humana devem-se ao fato de que há princípios nessa civilização que são princípios ateístas. Deus, a suprema verdade absoluta, o poderoso, existe, dele tudo emana, por ele tudo é mantido e nele tudo se funde e descansa. A ciência material tem tentado inutilmente descobrir a fonte última da criação, mas é um fato que há uma fonte última de tudo que existe. Essa fonte última é explicada de forma racional, inteligente e apropriada, portanto, de forma autorizadamente no belo Bhagavatam, ou na escritura conhecida como o Srimad Bhagavatam. Esse Srimad Bhagavatam é a ciência transcendental, não apenas para conhecer a fonte última de todas as coisas, mas também para conhecermos a nossa relação com essa pessoa transcendental. E qual é o nosso Dharma, ou a nossa obrigação para com a perfeição da sociedade humana, com base nesse conhecimento perfeito. Ele, o Srimad Bhagavatam, proporciona um pungente tema de leitura na língua em sânscrito. E agora, na nossa tradução em inglês, e também na apresentação em português. Isso foi um comentário feito pelos editores. Uma atitude cuidadosa será o bastante para que o Supremo seja conhecido perfeitamente e para que o leitor esteja suficientemente bem orientado em defender-se das investidas dos assim chamados pensadores racionais e seus sistemas filosóficos separatistas ou ateístas. Além disso, o leitor será capaz de convencer também outras pessoas a aceitarem o princípio que é a probabilidade de Deus como sendo plausível e aceitável para uma pessoa inteligente, portanto, um princípio completo. O Srimad Bhagavatam começa, então, definindo a fonte última. Ele é um comentário fidedigno que o próprio autor, Srila Vyasadeva, Vyasadeva é um personagem, uma pessoa, um sábio, um rishi que compilou essas escrituras védicas, tá? Que o próprio autor, Srila Vyasadeva, faz acerca do Vedanta Sutra. Através dos 9 princípios ou cantos, somos gradualmente instruídos até chegarmos ao estado máximo, em que somos capazes de compreender a pessoa Deus.
O único requisito de que alguém precisa para estudar esta grande obra de conhecimento transcendental é proceder passo a passo e cautelosamente, e não pular ao acaso, como se faz com um livro comum. Olha só, interessante, né? Porque eu tenho a minha esposa, ela assiste muito essas séries da Netflix. E ela começa o filme e já pula para o final. Aí eu, mas o que você está fazendo? Ah, não, já sei de tudo. Eu quero saber o que é o final. Tem pessoas, né, que começam a ler o livro de trás para frente. Vocês já ouviram? Tem pessoas que começam o processo e já querem pular para a parte final. Esse pulo indevido, esse salto chamado, assim chamado salto quântico, se a pessoa não for cautelosa e preencher as lacunas, é um salto indevido. Chama-se vaidade, isso daí, tá? É uma pretensão de espiritualidade. Então, para se compreender Deus adequadamente, deve-se observar o passo a passo. É um método didático. Os sábios são pessoas inteligentes. Eles sabem que coisas importantes devem ser analisadas com cautela. Não é assim, inadvertidamente, né? É dito que os sábios temem pisar por onde os tolos dançam alegremente. Quer dizer, então, assim, é preciso ouvir o que eles estão falando para que nós saibamos como caminhar nesse caminho, né? Nessa direção a qual nós estamos, sabe, assim, buscando. Então, olha só, por ser fidedigno, né, gradualmente, até chegarmos ao estado máximo, em que somos capazes de compreender Deus. O requisito é não, sabe, assim, pular etapas, como se faz com um livro comum. Devemos ler ou estudar essa escritura, o Srimad Bhagavatam, capítulo por capítulo, um após o outro, passinho atrás do outro, um passinho atrás do outro, lentamente, gradualmente, absorvendo cada informação valiosa. A obra é disposta assim, verso sânscrito original, sua transliteração para as línguas latinas, vocabulário, tradução e significado. Desse modo, ao final da leitura dos 9 primeiros cantos, qualquer pessoa de boa vontade certamente poderá tornar-se uma alma com perfeição de compreensão acerca de Deus. Olha só aqui, que proposta incrível. Se não for uma falsa propaganda, uma fake news, se não for um engano, se essa afirmação não for apenas para nos encher de falsas esperanças, se ela for verdadeira, então, uma pessoa de boa vontade e interessada em entender o assunto da ciência da compreensão do absoluto tem diante de si aí uma excelente provocação. Então, vamos checar para ver qual é a validade dos fatos em termos da sua realidade definida. Muito bem. O 10º canto, por exemplo, distingue-se dos 9 primeiros cantos. Por quê? Trata diretamente das atividades transcendentais da suprema personalidade de Deus, Bhagavan Shri Krishna. Ninguém conseguirá assimilar os efeitos do 10º canto sem antes passar pelos 9 primeiros cantos. Ao todo, a obra tem 12 cantos, cada qual independente do outro. Mas o bom é que esses cantos sejam lidos aos poucos, um após o outro. Como o pessoal fala, né? Igual ao mineirinho, pelas bordas, devagarinho, devagarinho, né? Ou então, como o Almir Sater certa vez cantou, né? Eu ando devagar, porque já tive pressa, eu levo esse sorriso, porque já chorei demais. Ou seja, vai devagarinho no Srimad Bhagavatam, porque você já deve ter se frustrado com muitas escrituras, com muitas promessas de compreensão de Deus. Então você deve estar aí um pouquinho, quem sabe, cansadinho, né, dessas assim, esperanças que no final se demonstram ser inapropriadas ou até mesmo, quem sabe aí, né, incompletas. E o Srimad Bhagavatam é uma escritura que você deve apreciar como um chazinho da tarde, assim, com muita cautela, com elegância, como um inglês, sabe? Naqueles filmes, sabe, com aquelas elegâncias. Ou então como um mineirinho, no final da tarde, aquele bolinho de milho ali, né, com aquele cafezinho no fogão de barro, sabe? A vaquinha mugindo lá, devagarinho, devagarinho, saboreando, desfrutando. Mais ou menos isso, né? Foi o que eu entendi. Não sei se vocês entenderam assim, mas foi o que eu entendi. E dá certo, viu? Então, eu devo admitir, aí Prabhupada está falando isso daí, né?
eu devo admitir as minhas falhas na apresentação do Srimad Bhagavatam, mas isso é uma obra muito grande. Porém, apesar de mais de qualquer modo, tenho a esperança de que será bem recebido pelos pensadores e leitores da sociedade, baseado na seguinte declaração do próprio Srimad Bhagavatam. Então, aí vai ter uma declaração da própria escritura que diz: Tad Hago Vishago Janatak Viplavo Yasmin Pratsloka Navhadavi Api Namami Yantasya Yasho Ankitani Yat Shivanti Ghayanti Grihani Sadava. Por outro lado, aí a tradução. Por outro lado, aquela literatura que é repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, da fama, das formas, dos passatempos, das atividades e dos demais atributos do ilimitado Senhor Supremo, é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias de uma civilização desorientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, mesmo que se compostas imperfeitamente, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos em seus corações e que buscam ansiosamente pela experiência do amor a Deus. Olha a dimensão da provocação e da proposta. Então, assim, pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Então, pessoas inteligentes, de boa vontade, que realmente estão pesquisando a natureza de Deus, sem preconceitos. Eu me lembro que, assim, antes de chegar, né, quando eu tinha aproximadamente uns 20 anos de idade, 2 anos antes, aos 19 anos, eu escrevi um livro, que era um tratado era uma crítica filosófica ao teísmo, ou seja, um livro ateísta. Não defendendo necessariamente o ateísmo propriamente dito, mas criticando a possibilidade da divulgação do contexto da ideia de Deus, em função de um ponto muito simples, né, da observação prática que a gente faz quando começa a pensar a realidade. Se Deus é bom, se ele é inteligente, perfeito, então, o que justifica a existência do mal? Qual é a função do mal dentro do contexto da existência? Então, essa pergunta é um paradoxo. Não é que essa pergunta já necessariamente é um checkmate na existência de Deus. Não é uma contradição, é um paradoxo, é uma charada, é um enigma. Os teólogos e filósofos e pensadores da humanidade inteira têm apenas se dedicado a resolver esse paradoxo. Eu também entrei nesse time aí de pessoas que se envolveram com o paradoxo e acabaram sendo aprisionadas pelo paradoxo e não conseguiam mais simplesmente viver sem pensar nesse bendito paradoxo. Se Deus é bom, por que tem que haver o mal? E aí fui eu me meter em diferentes salas de aulas para descobrir uma informação objetiva. E, finalmente, eu me deparei com essa escritura. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nos Vedas. Eu era estudante de psicologia, acostumado a assistir vários tipos de palestras, gostava muito de ouvir oradores, mas eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de escritura. E, repentinamente, eu estava diante dessa escritura. Quando eu vi aquela quantidade de livros que tinham a intenção de falar de Deus do ponto de vista dos indianos, isso me chamou a atenção, porque eu já tinha ouvido falar do ponto de vista dos judeus, do ponto de vista dos islâmicos, dos povos do deserto, do Oriente Médio, eu já tinha ouvido falar dos maias, do kardecismo, do cristianismo, enfim, eu já tinha ouvido falar de diferentes fontes do budismo, mas eu nunca tinha ouvido falar dos indianos falando sobre Deus. Isso me deixou curioso, eu era um pesquisador. Então, quando eu abri o livro, aleatoriamente, só para ver o que estava ali disponível, tinha um verso que dizia o seguinte: o Srimad Bhagavatam é uma escritura destinada para aqueles que são pesquisadores inteligentes. Não há pergunta que você possa fazer que nós não podemos responder. Olha, tá aí uma boa provocação? Então, vamos lá.
Vamos fazer essa verificação. E passei, então, a investigar essa escritura. Eu comecei do meio para frente. Na verdade, depois eu fui descobrir que eu teria que entender primeiro a Bhagavad Gita, para poder entender essa escritura, porque ela era para sábios, pós-graduados. Eu não tinha perguntas bem elaboradas ainda para justificar esse encontro com o Bhagavatam. Então, fui elaborar as minhas perguntas. E, bom, o resultado é que aqui estou eu, né, em estado de encantamento, contando para vocês, ou pelo menos disponibilizando a vocês que essa provocação, ela é válida, é verdadeira, mas o Srimad Bhagavatam é uma fonte inesgotável de conhecimento que expande a inteligência ao nível do infinito, a ponto de você sentir amor por Deus. E essa experiência é uma experiência que não é uma experiência particular minha, é uma experiência destinada para todas as almas. Você jamais será um ser completo se você não experimentar essa instância de amor puro por Deus. Você não será um ser completo. Depois você até pode renunciar a isso, tá? Você também é livre, não é que você experimentar isso, depois você será escravo, terá que obrigatoriamente amá-lo para sempre. Não é nada disso, não, tá? Depois que você experimenta a sensação de amá-lo, você também tem a opção de deixar de amá-lo, caso você queira. É que é difícil, porque você acaba se, né, intoxicando por isso, no bom sentido, e acaba querendo entender mais desse movimento que acontece, dessa simbiose, dessa interação, e a questão é que você acaba se encantando com a pessoa. Em algum momento você quer falar com a pessoa pessoalmente, você quer vê-la, você quer ter um encontro pessoal e dizer, olhando nos olhos dessa pessoa, a seguinte mensagem: tem uma mensagem importante para você, e essa mensagem vem diretamente do meu coração. Por favor, mantenha-se na posição de Deus, jamais desista, continue assim, você está de parabéns. Isso falado com fundamentação filosófica, científica, experiência de existência, não apenas para, sabe, emocionalmente motivado por circunstâncias aleatórias. Não é bem assim. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes gostam de fundamentações inteligentes. É assim que são pessoas inteligentes. Então, diante da suprema personalidade de Deus, um ser inteligente, criador desse mundo, imagina, que grandeza, que magnífico, que incrível, que lindo, que mágico. Então, a pessoa que idealiza tudo isso é uma pessoa inteligente. E seus motivos são muito bem fundamentados. Então, conhecer os motivos dessa pessoa, a mente, as emoções dessa pessoa, é uma experiência mágica indescritível, destinada aos sábios, que são abelhas, que desfrutam o néctar do sabor do mel, do relacionamento com o absoluto. Então, esse é o convite para todos aqueles que ainda não, ainda têm em seus corações vida, esperança de se realizarem, de evoluírem, de ascenderem e de transcenderem, tá? E essa não é uma promessa evasiva, você próprio vai poder constatar isso, não é que, entende, você vai ficar dependendo de mim eternamente, não é isso. O passo a passo, como foi dado ali, se você faz direitinho o passo a passo, o resultado é um só, é padrãozinho. Padrãozinho. Estatística. Ah, mas Devananda, você é especial, você não sei o quê, morou lá na Índia e tal. Nada disso. Tá? Eu sou uma pessoa comum como vocês, Tem muitas pessoas que até se frustram, porque vem aqui achando que eu não piso no chão, que eu flutuo, que eu sou meio mágico. Absolutamente, eu sou comum como todos vocês. E qual é a boa notícia? É que se eu conseguir, você também consegue. A vantagem de você ter um ser humano que consegue essa dimensão é que todos os demais também conseguem. Basta ter a dimensão da boa vontade e da predisposição de sistematicamente aprender direitinho. Não pulando fases. Ah, mas isso é muito entediante. Quero ver lá logo o final. Não dá certo. Infelizmente. Não é assim que funciona. Tá? Então tem que ter o passo a passo direitinho. Tá bom? Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, seguimos. Muito obrigado pela sua atenção. Namastê.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.